Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Nesse instante eu convido para fazer a inscrição nos nossos canais digitais. Acione o sininho da notificação e também dê o seu like, o seu gostei, o seu curtir, para que a gente possa alcançar mais corações para a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: "Só amando ainda mais é que remedia a ruptura." O evangelho de hoje é um evangelho muito rico, nos traz assim bastante detalhes. Jesus indo para outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Essa situação de ir para outra margem é um desafio para nós. Porque, como Jesus, ele acabou encontrando o endemoniado. Quantos de nós, quando chega alguém novo na igreja, ou na nossa vida profissional, vem trabalhar com a gente, ou até mesmo na nossa família, seja sendo genro, nora, sendo até mesmo pessoas que de uma outra forma acabam fazendo parte da nossa vida, um filho adotivo, enfim. E às vezes a gente fica com medo, mas o que eu vou ter que passar para conviver com essa pessoa? E a gente percebe que a gente tem que enfrentar, como Jesus enfrentou. Ele foi lá e enfrentou. Mas, no nosso caso, nós temos que levar Jesus. Jesus, ele estava com o Pai e estava com o Espírito Santo. Por isso, esse exorcismo acontecido naquele momento, justamente pela presença dele. Então a gente precisa levar esse Jesus em tudo que nós vamos fazer. Você vê que o demônio, ele sabe, ele conhece Deus, porque ele é um anjo.
Está aí o motivo porque muita gente é devoto de São Miguel Arcanjo. Porque anjo com anjo, eles se resolvem. E aí a gente tem a intercessão dele e a gente clama e pede justamente para isso. Que ele traga a presença do Senhor, que ele traga Jesus para nós. Ele sabe, ele é anjo, ele conhece o outro anjo. E esse é assunto de anjo. Não é endemoniado. E aí ele diz, Jesus pede para proclamar o nome, Legião. Então essas realidades todas que a gente observou no Evangelho, a gente vai perceber que nós podemos exorcizar os ambientes por onde a gente vive e a gente passa. Às vezes a gente convive com pessoas que estão ligadas à realidade demoníacas e que consideram como religião. Na verdade são seitas, ensinam falsas doutrinas e colocam as pessoas numa situação de estarem endemoniadas. Conheço várias pessoas assim. Então, levemos esse Jesus para as pessoas. Às vezes as pessoas ficam procurando um padre exorcista. Tem casos que sim, precisamos de um padre exorcista. Mais do que isso, nós precisamos de Jesus na Eucaristia e uma boa confissão. A unção dos enfermos é uma delas que pode exorcizar muito tranquilamente. Quantas pessoas, eu já tive experiência disso. Então, confie no Senhor e ajudemos as pessoas a encontrar a paz que elas tanto precisam. Às vezes elas vivem essas turbulências demoníacas na vida e não sabem como sair disso. Se sentem aprisionadas. Cabe a nós levar esse Jesus para cada um destes com uma palavra, com a escuta, com um conselho, vamos junto comigo, vamos participar de uma missa, vamos rezar no terço lá, vamos participar do terço dos homens, vamos participar do terço das mulheres, vamos num grupo de oração, vamos ler a palavra junto aqui na sua casa, vamos convidar a família toda para a gente rezar juntos. Isso é importante. Só amando ainda mais é que remedia a ruptura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.